Você está no Gastroped Talks, um canal de educação continuada em gastroenterologia, hepatologia e nutrição pediátricas. Aqui trazemos as informações mais atualizadas e relevantes para médicos e demais profissionais de saúde interessados em aprimorar seus conhecimentos nessas áreas. Nossos episódios são realizados por especialistas que compartilham trabalhos e diretrizes recentemente publicados, além de dividir sua expertise para ajudar a melhorar a qualidade do atendimento aos pacientes. Olá a todos, sejam novamente muito bem-vindos ao Gastroped Talks, começando hoje a temporada 2023. Vamos começar com atresia biliar, um tema sempre na moda, sempre muito bom discutir atresia biliar. O primeiro artigo que a gente vai discutir é a definição de colangite e a definição de tratamento da colangite pós-cirurgia de Kasai. Foi publicado no Journal of Clinical Medicine em 2022, uma revista de fator de impacto aí 4.96. Bom, a gente sabe que a colangite precoce, logo após a cirurgia de Kasai, ela é um preditor independente de mau funcionamento do Kasai ou mal drenagem das vias biliares. Então, ela prediz falência hepática precoce, a necessidade precoce de transplante e, consequentemente, uma baixa sobrevida. A incidência das colangites é muito variável e ela incide mais no pós-operatório, mais precoce, e com o passar do tempo a incidência vai diminuindo. Então é muito mais comum um episódio de colangite no primeiro ano de pós-cirurgia de Kasai. Ela acontece por motivos anatômicos, né? A migração das bactérias do intestino, que são posicionadas, a alça intestinal é posicionada ali no porta-hépatis, então isso favorece a migração anatômica e mecânica das bactérias, e além disso há uma translocação bacteriana por via linfática, hematogênica, todas para o sistema portal, que é bastante vascularizado. Existe uma predisposição do próprio hospedeiro a uma resposta inflamatória mais exacerbada, e tudo isso aumenta os riscos de colangite e a gravidade das colangites, né? A profilaxia sempre foi muito discutida, né? O risco-benefício, né? O benefício da profilaxia em evitar os episódios de colangite e o risco que esse uso indiscriminado e prolongado de antimicrobiano na resistência antimicrobiana também tem o que pesar esse risco-benefício, né? Mas essa publicação foi considerada aí o primeiro guideline internacional que define o que é a colangite suspeita e confirmada, qual é o melhor esquema de tratamento, qual é a duração e qual é o melhor esquema, o melhor regime de profilaxia primária. Eles fizeram uma metodologia Delphi, dos questionários Delphi, uma metodologia muito rigorosa e muito completa, muito robusta, né, em relação a artigos de revisão, né? Eles mandaram esse questionário, eles fizeram essa pesquisa com 2 grupos de estudos, né, de atresia de vias biliares e doenças do fígado. Esses autores receberam esses questionários, receberam as perguntas que foram feitas, solicitadas, fizeram a revisão bibliográfica nas principais bases de dados e responderam o questionário. Em seguida, eles avaliaram qual foi a fidelização, a fidelidade de um questionário em relação ao outro, do segundo em relação ao primeiro, e no encontro presencial, no meio ali de 2021, eles definiram e finalizaram todas essas definições que o artigo se propôs. Trouxe aqui só por curiosidade a ampla variação em relação à definição de colangite suspeita ou confirmada, né? Então tem autores que utilizam critérios clínicos, critérios bioquímicos, critérios de imagem, né, ultrassonográficos, biópsia, alguns autores utilizam aí critérios histológicos, né? Então há uma ampla variação, talvez, de todas as definições que o artigo se propõe a fazer. A definição mesmo etiológica, né, a forma como definir a colangite presumida e confirmada, talvez seja a mais discrepante e a mais divergente, né? Em relação à profilaxia primária, primeiro que o artigo não se propõe a falar sobre profilaxia, ele não se
ele não se propôs a falar sobre a profilaxia secundária, aqui apenas a profilaxia primária. Então, há uma certa divergência de qual o melhor esquema antibiótico, qual é o tempo de duração da profilaxia primária, foi muito variável também, mas menos divergente do que a definição da doença. E o tratamento também, aqui já é um pouco menos controverso. Há uma variação aqui do uso do antimicrobiano, mas em relação ao tempo de tratamento, essa variação é um pouco menor, tá? Então vamos começar. No primeiro questionário Delphi, eles pontuaram que os critérios clínicos mais relevantes e mais prevalentes para definir como colangite é a febre com calafrios, com ou sem calafrios, o aparecimento de uma icterícia que não existia ou a piora de uma icterícia pré-existente, a alteração da coloração das fezes. São os 3 principais fatores. Como quarto lugar aqui, que já fica um pouco mais distante em relação à incidência e prevalência, dor e desconforto abdominal. Aí pode entrar náusea, vômitos, ou só dor abdominal, distensão abdominal. Então são os 3, 4 principais fatores clínicos, né? Fatores bioquímicos, leucocitose, aumento de proteínas de atividade inflamatória, como a PCR, aumento da bilirrubina e aumento da gama-GT. São os 3, 4 principais achados bioquímicos que caracterizariam aí a colangite. No segundo questionário Delphi, eles determinaram o tempo de duração de um tratamento de colangite suspeita ou confirmada. Então, na colangite suspeita, esse tempo de tratamento variou de 3 dias a 3 semanas, né? Principalmente aqui 1 semana ou 2 semanas de tratamento. A maioria dos autores concordaram com esse tempo. Em relação à colangite confirmada, aí a variação foi mais extensa, então variou de 1 semana a 3 semanas, mas a maioria dos regimes aqui concordaram que 10 dias seria um tempo de tratamento pertinente aí para colangite confirmada. Tá? Em relação à profilaxia primária, os autores concordam que deve ser feito, então 90% aí dos autores fazem a profilaxia primária, mas aí já tem um número de autores que não indicam a profilaxia primária. O tipo de antibiótico, né, o esquema antimicrobiano utilizado variou bastante. A maioria dos estudos utilizaram aqui a piperacilina com tazobactam. Alguns estudos, o sulfametoxazol com trimetoprim também foi amplamente utilizado. Há uma variação muito grande de tempo de profilaxia primária, então de 1 mês até 1 ano, né? Mas aqui foi uma concordância grande dos autores que a profilaxia primária deve se estender de 6 a 12 meses, né? Apesar de ser uma variação ampla de tempo, mas eles concordaram de 6 a 12 meses. Também concordaram que uma profilaxia primária menor do que 6 meses não seria suficiente para evitar esses episódios de colangite. Então houve uma boa correlação entre os 2 questionários. A correlação aqui foi significativa, né? Foi estatisticamente significante entre os autores que responderam o primeiro e o segundo questionário. Lembrando que o segundo questionário é anônimo, né? Eles citam bastante aqui o Guideline de Tóquio, que foi publicado em 2007, mas o Guideline de Tóquio ele é feito para os adultos. Então eles definem o que é colangite, definem um melhor tratamento, um melhor esquema de profilaxia, porém isso não é aplicável em crianças. A gente está falando aqui de uma população pós-casai que foi operada ali com 1 mês, 2 meses de vida e vai desenvolver colangites ainda no primeiro ano de vida e ainda no primeiro ano de pós-operatório. Então não tem como a gente fazer essa concordância. Em relação à biópsia, os autores concordam que ela deve ser indicada não para confirmar o episódio de colangite, mas em casos de colangite refratária ao tratamento antimicrobiano, quando eu não tenho uma hemocultura positiva. É uma realidade não ter hemocultura positiva, né? Mais ou menos ali 40% só das hemoculturas são positivas, mas quando eu tenho uma colangite refratária a esse tratamento, eu posso indicar a biópsia para tentar guiar o melhor tratamento antimicrobiano. E em casos de colangite recorrente, né? Também para avaliar grau de fibrose, comprometimento hepático aí, pós-colangites, né? Então, para a gente definir, caracterizar o que os autores concluíram aqui. Colangite suspeita. O que eles consideram colangite suspeita? Eu preciso ter um item clínico e um item laboratorial ou de imagem. Então, os itens clínicos, febre, alteração da coloração das fezes, aumento de uma icterícia prévia ou aparecimento de uma icterícia nova e desconforto abdominal. Eu preciso ter um item desse. Itens laboratoriais ou de imagem.
resposta inflamatória, aumento das transaminases, aumento da gama-GT ou bilirrubinas e lagos biliares. Então, eu tenho que ter a presença de pelo menos um desses itens. E o tratamento de uma colangite suspeita, padronizado aqui de 10 a 14 dias. Colangite confirmada, os mesmos critérios clínicos e laboratoriais de imagem, mas ao invés de um critério de cada, eu preciso ter 2 critérios de cada. E uma outra opção de confirmar a colangite é naquela colangite suspeita, em que eu tenho um item de cada, mais hemocultura positiva. E a hemocultura positiva aqui vai no máximo 40, 45% de positividade. E o tratamento de uma colangite confirmada, padronizado de 14 a 21 dias. E a profilaxia primária também foi recomendada para os autores. Eles não definiram qual é o melhor esquema antimicrobiano, qual é o melhor momento para iniciar a profilaxia primária, mas eles concordaram em que a profilaxia primária deve durar de 6 a 12 meses. Lembrando que esse artigo não discute aqui profilaxia secundária. Bom, é isso que o artigo tinha para trazer nessa discussão aqui. Até a próxima. Fique por dentro das últimas novidades e descobertas em gastroenterologia, hepatologia e nutrição pediátrica no nosso canal do YouTube e também presente nas principais plataformas de podcast.